Hey, TOEFL Taker, how's it going? Hoje a gente tem a presença ilustre da teacher Carolina Coelho. Carolina, que é daqui do Rio de Janeiro, igual a mim. Ela é professora da Escola Municipal José Maria Belo. Ela é formada em Letras pela Estácio, tem especialidade em Neurociência Pedagógica pela UCAM e também em Linguística Aplicada pela UERJ. Ela tem um TKT módulos 1, 2 e 3 e é uma FC Holder. Ela tem um FC da Cambridge. A teacher Carolina Coelho, assim como eu, é uma teacherpreneur. Você vai poder falar diretamente com ela no @teachercarolinacoelho e ela ajuda mulheres a se comunicarem com confiança em língua inglesa. Então, Carolina, prazer muito grande ter você aqui no Instagram do TOEFL Success para a gente conversar Obrigada sobre... pelo convite. Imagina. É um prazer todo nosso, com certeza. Imagina, vai ser bem legal falar sobre a sua experiência no PDPI, né, como as coisas aconteceram e tudo mais. Então, Carolina, eu separei umas perguntinhas aqui. Eu vou começar te perguntando o que te motivou, né, em primeiro lugar, a se candidatar ao PDPI, que é esse Programa de Desenvolvimento de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos. Você pode falar sobre a sua experiência? Na verdade, foi uma realização de um sonho. Eu sempre quis fazer um intercâmbio e surge uma oportunidade no passado que eu não consegui por conta de problemas trabalhistas, né? A gente começa a trabalhar e aí fica um pouco enrolado. E então foi essa realização desse sonho, né? A busca por me aprimorar constantemente. Eu gosto muito de estudar e eu acho que quando a gente se aprimora, nós melhoramos a aula, nós conseguimos ajudar melhor os alunos, né? E a ideia de aprimorar o inglês mais metodologia de ensino, porque não é só um curso de inglês para professores, é também focado em metodologia, em técnicas, e foi muito interessante nessa área também. Excelente. Você pode falar assim, como foi o processo do momento que você se inscreveu até então a tão sonhada seleção para esse programa? Como é que foi isso? Bom, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é a documentação na escola. Então, eu conversei com a minha diretora, falei assim, olha só, o programa é assim, assim, assado, vai funcionar de tal dia a tal dia, vai ter que ver como é que a gente faria com os alunos. E aí eu preciso, na verdade, né, de uma declaração da direção, eu preciso do DO, né, da minha... Como é que se fala? Assumindo, né, o cargo da prefeitura. Então, assim, ela adiantou essa documentação para mim com muito carinho. Então, assim, peguem aquele dia que a sua diretora tá assim super feliz, né? Porque às vezes ela fala assim, vou ficar sem professor 6 semanas. Então, assim, com muito carinho, tá? Leva um bombom para a professora, para a diretora, enfim. E aí eu já adiantei tirar o passaporte, porque pode acontecer algum problema, então logo que eu me inscrevi, eu já adiantei essa tirada do passaporte, mesmo sem ter uma posição se sim ou se não, né? Muita atenção no preenchimento, sempre de olho no sistema. Então, todo dia eu entrava, de manhã e de noite, lá no sistema, para ir acompanhando se precisava de alguma documentação extra, alguma coisa. E aí veio a preparação para a prova. Que, assim, precisa tanto da parte do estudo quanto a parte mental, porque Sandro, com certeza, vai falar sobre isso, mas a gente precisa... É muito rápido. Então, se você não se acalmar antes de começar a prova, ou seja, até você se acalmar, já acabou o listening. Então, assim, precisa de bastante preparação, tanto de estudo quanto mental, para você já chegar lá e aí começa a prova. Isso, naturalmente, você está se referindo à realização do TOEFL ITP. Isso. Legal, bacana. Porque daí, depois que você faz a prova, tem que aguardar, porque aí vem a listagem, aí vem toda a parte de apresentação do restante da documentação. Que aí precisa do passaporte e de algumas outras documentações bem básicas. Mas até você fazer a prova, realmente tem que tomar muito cuidado com tudo que você vai fazendo. Ok. Uma outra questão que eu queria te perguntar, Carolina, é o seguinte, como que era o dia a dia lá na Universidade Americana, o dia a dia das atividades, como é que as coisas se desenrolaram, né, na rotina normal de vocês? Entendi. Na verdade, assim, depende muito de faculdade para faculdade, né? Porque são diversas faculdades, cada uma age de uma certa maneira. Então, no meu caso, eu passei para metodologias, né? Então, é o último nível do PDPI.
Então, nós tínhamos, na primeira fase de aulas, nós assistimos... Perdão. Essa questão de metodologia de ensino, foi algo que você escolheu ou você simplesmente foi designada para metodologias de ensino? Como é que é isso? Isso acontece, na verdade, pela faixa de nota que você tira no TOEFL ITP. Então, nessa primeira fase, a gente assistia aulas do IAP, que era o International Exchange Program, se não me engano. Então, são alunos de fora dos Estados Unidos que querem entrar para a faculdade lá. No meu caso, era Georgia State University. E aí, eles têm que fazer esse IEP para conseguir entrar na faculdade, para eles terem um nível básico de inglês, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente assistia a aula com esses professores. Então, a gente ficava lá quietinho no fundo, observando, mais algumas aulas teóricas. Já na segunda fase, nós tínhamos aulas teóricas e partimos um pouco mais para a prática. Então, cada professor preparou uma mini lesson e fizemos... Depois eu até falo mais um pouquinho, se você quiser. Tínhamos workshop toda semana. Tínhamos atividades culturais obrigatórias. Tudo isso pela universidade. Sim, a gente tinha uns monitores, né? Eram rapazes e moças muito legais e levavam a gente. Então, iam orientando tanto até chegar no lugar, quanto com a história. Bem interessante. Então, por exemplo, nós fomos num jogo de beisebol, que foi uma experiência super legal. E eu fiquei triste porque a gente teve que vir embora antes do final do jogo. Né? Tipo, beisebol interminável. Fomos em diversos museus. E tiveram assim 3 coisas que sim, foi o top do top. Participar do 4 de julho. Então, quem é professor de inglês que não sonha em estar lá? Sim, eu cheguei lá 29 de junho. Então, foi na semana seguinte que eu cheguei. E fomos no aquário. Eu, na verdade, acho que era o maior aquário dos Estados Unidos. Uau. E fomos no Museu da Coca-Cola. Porque Atlanta é a cidade da Coca-Cola. Foi assim, o top 3 para mim foram esses 3 passeios. Maravilha, Carolina, maravilha. E uma coisa interessante, que quem vai nessa época de julho, geralmente fica no dormitório da universidade. Porque como é época de férias para a universidade, é mais barato para eles você ficar no dormitório da universidade. Então, assim, foi mais ainda uma realização de sonho, sabe? É muito legal. Então, você acha que foi melhor do que, de repente, eu tivesse ficado um outro tipo de alojamento pelo programa? Com certeza. Porque a gente teve acesso, por exemplo, a outros alunos que estavam lá fazendo outros tipos de programa. Então, a gente conseguiu ter um contato maior com o público. Então, foi uma experiência mais completa ainda, né? Com certeza. Ok. Uma outra pergunta que eu queria fazer é o que exatamente você aprendeu e desenvolveu no decorrer das 6 semanas dessa programação, Carolina? Tá. Então, além dessa questão de a gente ter observado essas aulas do IEP, nós tivemos, então, as aulas voltadas à cultura, né? A cultura norte-americana, no caso. Trabalhamos aspectos culturais dentro dessa aula, discussão de atividades, das atividades que a gente fazia, nós discutíamos em sala para ela ver como é que foi essa experiência para a gente, trazer alguma informação extra, né? E também como trabalhar isso em sala. Então, além de trabalharmos a cultura, ela também passava várias informações de como ensinar cultura junto com a língua inglesa, né? Nas aulas de linguagem, a gente tinha o foco em aspectos gramaticais, tínhamos o foco nas 4 habilidades, então a gente trabalhou, né, as habilidades, e também tinha o foco de como ensinar. Várias dicas, ideias, trazendo realmente algumas informações novas. A verdade é essa, é ter novos horizontes, né? Tínhamos também a aula de metodologia, e aí principalmente, a gente trabalhou muito a parte de metodologias ativas, né? Com o aluno no centro da aprendizagem, e foi muito interessante. Tivemos aulas de pronúncia, né? E tínhamos os workshops. Nesses workshops, por exemplo, teve avaliação, o ensino específico para trabalhar com crianças, porque nem todo mundo é do Fundamental 2, e eu, na verdade, sou do Fundamental 2, mas tinha professores do Fundamental 1 também, né?
escrita, gerenciamento de tempo, gerenciamento de comportamento de alunos. E no final, nós tínhamos que apresentar uma microaula. Então, todo mundo apresentou essa microaula. E o Capstone Project, que era o planejamento de uma unidade, de 3 ou 4 aulas. E nessas aulas, você tinha que abordar um aspecto linguístico e um aspecto cultural. Então, era obrigatório fazer essa junção das duas coisas. Então, por exemplo, o Capstone Project do meu grupo foi falando sobre beisebol e imperativo para o 6º ano. Então, a gente juntou, por conta das regras e tudo, a gente juntou e foi bem interessante. Legal. Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Como que o PDPI impactou a sua carreira? Bom, a questão do uso de metodologias ativas, centradas no aluno, com certeza mudou. Focar mais ainda no aluno. A gente já pensa bastante, mas essa questão da gente aumentar o nosso tempo de fala, né? Que o professor gosta de falar, né? A gente, um pouquinho, né? Uns um pouquinho, outros um muitão, mas... Então, assim, isso foi bem interessante. Novas ideias para a sala de aula, coisas que a gente fala assim, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? E coisas, assim, divertidas, sabe? Eu acho que foi muito interessante nessa forma. Uma motivação diferente. Acho que uma nova visão para o que eu faço. Eu saí daqui com uma visão e eu voltei com outra. E eu tenho depoimentos de alunos que provam isso, principalmente da rede municipal. Porque eles falam assim, gente, mas você voltou outra? Legal, eles brincam. Legal. E realmente tem isso. E eu acho que a verdade é que eu voltei uma professora melhor. E com isso, eu consegui, principalmente na questão do município, mais engajamento dos alunos. E o que isso vem de bom para a gente? Quando eles estão mais engajados, o comportamento fica melhor. Com toda certeza. E, bom, para a gente encerrar, Carolina, eu queria saber o que você diria aos professores, às professoras de língua inglesa da rede pública do Brasil, interessados também em fazer parte dessa oportunidade singular que é o PDPI. Bom, realmente, foi o que você disse, é uma oportunidade única. Por mais que você faça um outro intercâmbio, estar com pessoas que são iguais a você faz toda a diferença. Modifica completamente, porque você fala assim, olha, ele também passa por esse problema, ele também pode ajudar numa solução, então você escuta pessoas que são iguais a você. Então, no nosso grupo tinha professores do Rio e professores de Minas. Então, você tem como conversar coisas diferentes, né? Uma coisa muito importante, vá de coração aberto, porque eles não têm noção do que é a nossa realidade. Então, eles às vezes vão falar uma coisa que você fala assim, eu nunca vou conseguir usar isso na minha sala de aula. Mas você consegue adaptar. Muita coisa que eu aprendi lá não teve como fazer, por exemplo, com o uso da tecnologia que eles têm. Mas eu consegui adaptar sem a tecnologia. E isso é muito interessante. Cuidado com as malas, gente. Eu tive que abrir mala no aeroporto, vindo embora, porque estava passando muito do peso. Então, se for comprar, cuidado com a mala na volta, tá? Compra a balança também, tá? Porque você testa com a balança em casa antes de chegar no aeroporto também ajuda bastante. Bom. Uma coisa, assim, muito importante. Estuda. Não é nada impossível. Apesar de todo o conhecimento que eu já tinha com a língua, de ter a neurociência, de saber como estudar, de ter esse controle das emoções, a hora da prova é tensa. Porque você sabe que a sua ida para lá está condicionada à nota, somente à nota do TOEFL HTP. Então, assim, prepare-se. Eu, na verdade, comentei com o Sandro que na época que eu fiz, eu não conhecia nenhum preparatório. Então, assim, eu com certeza teria feito um preparatório. Porque, assim, eu teria chegado muito mais segura na hora da prova. Eu, pelo menos, achei bastante difícil encontrar material para me preparar sozinha. Então, ter alguém que conhecesse a prova, que fizesse todo esse trabalho comigo, teria com certeza feito a diferença. Então, assim, o Sandro está aí, vai conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Mas a preparação, você chegar centrada na prova, falar assim, poxa, eu me preparei, né? Vamos ver como é que vai ser, é bastante importante. Agora, uma dica para a hora da prova.
procura sentar perto do som. Porque tem salas que o som não é bom. Provavelmente você não vai falar isso no preparatório, mas não custa a gente dar uma diquinha aqui. Porque o som às vezes fica baixo, fica ruim. Então, assim, procure sentar perto do som. Porque, assim, você já diminui a tensão do listening. Ótima dica, mais uma ótima dica. Carolina, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por ter compartilhado essa sua experiência tão incrível, né, lá nos Estados Unidos, tendo realizado essa programação inteira. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Imagina, a gente que agradece.